legal. Essa imagem é uma imagem que eu encontrei na internet, né? De uma pessoa que aparentemente está só, mas a gente percebe que ela está sentindo, está tendo sensações, né? Através dessa imagem a gente consegue perceber isso. E o que eu queria trazer hoje como uma reflexão é isso. Será que a gente está sozinho, mesmo estando fisicamente só? Será que a gente, enquanto, né, aqueles que ouvem, né, através da codificação, dos estudos, esse alerta, né, de que estamos acompanhados de várias testemunhas, será que a gente se torna vigilante a esse tipo de influência, de sintonia, de afinidade que muitas vezes a gente pode produzir, tanto para encarnados quanto para desencarnados, e que muitas vezes a gente tem compromissos com esses com que a gente se afiniza, até no sentido de educação mútua, né? Ou seja, eu estou na jornada encarnatória, vinculado a espíritos que são espíritos que possuem uma história comigo no passado e que nós precisamos nos reajustar mutuamente. Então, quem está comigo, a gente pode levar para várias interpretações, né? A gente vai trazer alguns textos aqui para a gente refletir, do Evangelho, da codificação, e o principal texto que eu vou trabalhar hoje com vocês é um texto do livro Seara dos Médiuns, né? A lição 23, com o título Obsessores. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso. Queria primeiro lembrar que lá no Evangelho, na carta aos Hebreus, Paulo nos alerta, né, de que a gente precisa estar vigilante. Olha lá como é que ele coloca no capítulo 12, no versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha que interessante esse versículo que Paulo coloca para os hebreus. Lembrando que Paulo orienta que essas cartas, mesmo ele tendo escrito aos hebreus, que fossem trocadas com as outras comunidades, né, para que todos desfrutassem do estudo desses textos. E aquele alerta que aquele que está na atividade, que está no trabalho, precisa estar bem vigilante. Olha, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E por que Paulo alerta sobre esse embaraço e pecado? Porque a gente, na realidade, ainda é, né, uma comunidade de espíritos imperfeitos. A gente ainda faz parte de um grupo de espíritos que está em processo de trabalho de evolução. Então, o erro, né, as faltas são naturais, seja na ação, no pensamento, no sentimento, a gente ainda falha muito, mas a gente precisa estar vigilante. Paulo alerta que nós que já temos a informação, que nós que já estamos na atividade, precisamos vigiar. Olha como é que ele coloca no finalzinho. E corramos com paciência a carreira que nos espera proposta, que nos está proposta. Então, essa é uma advertência de Paulo às igrejas, né? Lembrando que aqui ele escreve aos hebreus, mas ele aconselha que isso seja compartilhado com as outras igrejas, para que a gente vigie na atividade, na tarefa, na nossa encarnação. E Kardec, quando faz a pergunta, né? Lá no Livro dos Espíritos, 459, ele pergunta à espiritualidade: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a espiritualidade responde: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Por que é importante a gente lembrar dessa questão? Porque a gente, muitas vezes, a gente se acha tão autossuficiente
que esquece de que muitas das ações que a gente tem, muitos dos pensamentos que a gente tem no nosso dia a dia, não são apenas nossos. A gente não pode tirar a responsabilidade daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente faz. Mas a gente não está sozinho. A gente está vinculado a vários espíritos que, por afinidade, se aproximam de nós e aproveitam da nossa condição de encarnados para interagir com o mundo material. Então, é importante que a gente fique vigilante em relação a essa situação. E aí, quando a gente pega no Evangelho de João, né, uma orientação de Jesus, no sentido de que, de fato, nós precisamos exercitar as virtudes positivas para que a gente viva mais tempo junto delas do que nas virtudes negativas, né, que a gente pode chamar de vícios aí, os vícios, chamados vícios morais. E Jesus, sabendo que a gente ainda está a caminho do processo, né, de evolução, para que a gente possa se tornar um espírito puro, ele nos alerta lá no Evangelho de João assim. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Olha que coisa interessante, né? Jesus diz que o quanto a gente permanecer naquilo que ele trouxe como exemplo através do Evangelho, vai ser o quanto a gente consegue usufruir da liberdade que ele já conquistou enquanto um espírito puro. Né? E essa proposta que Jesus faz àqueles judeus que já acreditavam que ele era o Messias, não foi uma proposta que eles aceitaram tão simples assim, direto. Por quê? Porque existia aquele sentimento de vaidade. Nós somos o povo escolhido, somos os filhos de Abraão. Né? Por que você está dizendo que a gente não é livre? Porque a concepção de liberdade deles, naquele momento, era uma concepção física de liberdade. Eles julgavam que eles não eram mais escravos e que, por isso, estavam livres. E Jesus os alerta, diz assim, eles dizem a Jesus, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como os dizes tu, sereis livres? E Jesus explica para eles, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, Jesus faz uma proposta para que aqueles que acreditavam nele, seus discípulos, permanecessem na palavra do Evangelho, permanecessem vinculados ao pensamento no bem, na lei de amor, para que eles não fossem influenciados pelos sentimentos ruins, porque eles se tornariam escravos desses sentimentos. E essa palavra pecado, né, que a gente encontra muitas vezes, ela pode ser substituída para a gente poder não ficar com aquela ideia, né, do pecado, da pena eterna, por faltas, por desvios, né, como foi colocado lá, né, por Paulo na carta aos Hebreus. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que são os nossos sentimentos, são os nossos pensamentos, são os nossos atos que vão fazer com que os espíritos se vinculem a nós. Por isso a pergunta, né? Quem está comigo? Depende da minha condição espiritual, da minha condição emocional, do sentimento que eu estou produzindo. E é interessante porque existe um ditado, né, que diz assim, me diga com quem andas que te direi quem és. Né, um ditado popular. A gente pode inverter essa relação e dizer, me diga quem és que te direi com quem andas. Ou seja, quem vai se vincular a mim, quem vai me influenciar, quem vai dirigir, quem vai me orientar através da intuição, da inspiração, é aquele a quem eu me vinculo. E esse processo de vínculo é um processo que quem determinará somos nós mesmos. Eu sei que é difícil, né? A gente vai falando assim, fica parecendo que é uma receita fácil, né? A gente se manter em equilíbrio, com pensamento harmonioso, mas não é nada fácil.
Muito pelo contrário, é muito difícil a gente conseguir manter esse estado de equilíbrio, e Paulo já sabia disso, Jesus sabia disso, em função da nossa inferioridade moral ainda. E aí, entre essas situações, né, que a gente precisa tomar cuidado, a gente tem lá no Consolador, na questão 381, Emmanuel nos explicando o que seria esse pecado, quais seriam esses escravos que Jesus menciona ali no texto evangélico. Então, Emmanuel coloca assim para a gente, na resposta da questão 381 do Consolador: há obsessores terríveis do homem, denominados orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância ou má vontade. E convém examinar se não se é vítima dessas energias perversoras que muitas vezes habitam o coração da criatura, enceguecendo-a para a compreensão da luz de Deus. Então, é interessante que a gente perceba, né, que esses vícios morais que ali foram listados são estados de espírito em que nós nos encontramos, que muitas vezes estão sendo, inclusive, alimentados, né, por espíritos que desejam que nós nos mantenhamos nessa condição. Né, por uma série de possibilidades, ou simplesmente para usufruir da minha condição de encarnado e aproveitar, né, a situação para poder se manter também no mesmo erro, ou porque eu represento para ele um cúmplice, um comparsa de delitos do passado, e ele não quer que eu evolua, ele quer que eu me mantenha no padrão evolutivo em que ele se encontra. Outras situações podem estar associadas, quando a gente se mantém, né, nesse estado de compromisso moral que esses vícios representam, pode ser porque eu tenho um espírito que é um algoz do passado, é um espírito que representa uma desavença, um desentendimento, e mesmo ele não se aproveitando diretamente dessas minhas situações enquanto encarnado, ele deseja que eu não progrida, que eu continue numa situação de ignorância. Né? E aí essa situação é que precisa ser muito bem entendida por todos nós, para a gente poder saber de que maneira eu me protejo, de que maneira que eu ofereço a esse irmão, que também ainda se mantém, né, nesse estado de ignorância, de desentendimento das leis de Deus, de que maneira que eu posso oferecer o crescimento mútuo, tanto ele quanto eu, para que a gente se liberte e a gente progrida. Lembrando que lá no Evangelho de João a palavra liberdade é muito representativa, né? E aí a gente começa, né, a entender que não dá para ser outra pessoa, não dá para ser outro espírito a fazer isso por nós. Esse processo de vigilância, esse processo de cuidado, esse processo de observância dos meus impulsos, sou eu que tenho que fazer. Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade vem nos dizer, né? O capítulo intitulado Cristo Consolador. Ele diz assim no item 6: estou convosco e meu apóstolo vos instrui, dizendo de Kardec. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis. E que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Ou seja, o nosso estado ainda de relativa ignorância, imperfeição moral, é uma condição que faz parte do processo evolutivo. E compete a nós nos libertarmos, nos tornarmos lá alegres, voltarmos ao seio daquele que nos criou por nós mesmos. Somos nós que precisamos construir toda essa situação. E nessa tarefa que a encarnação nos impõe,
de transformação moral, de crescimento, a gente tem que lembrar de que nós não estamos sozinhos. Nós temos nossos espíritos protetores, assim como temos aqueles espíritos que se comprazem com os nossos erros, com as nossas condições de inferioridade. Então, é importante que a gente entenda que nessa situação de nós sermos responsáveis por construirmos o nosso destino, né, a nossa felicidade ou a nossa desdita, a gente tem uma ferramenta para que a gente possa minimizar aquelas tentativas de nos arrastar ao fracasso, que é o pensamento, que é essa forma de vínculo com a espiritualidade que a gente deseja que nos acompanhe. E Emmanuel vai nos alertar de maneira brilhante todos esses aspectos que a gente já está pensando aqui, né? Dessas possibilidades de influenciação que a espiritualidade pode nos trazer, né? E aí, encarnado ou desencarnado, tá, pessoal? É importante a gente entender que nós nos vinculamos também emocionalmente a grupos de pessoas encarnadas por uma questão de afinidade. Quando a gente se propõe, de repente, a nos afastarmos de determinado grupo que já está nos incomodando, por conta da forma com que eles interagem com o próximo, com que eles vivem a encarnação deles, a gente está produzindo em nós também uma possibilidade de nos mantermos em equilíbrio durante mais tempo. Nós não precisamos de nos afastarmos deles fisicamente, mas a comunhão de pensamentos, né, que é aquilo que Kardec coloca na Revista Espírita, que melhor representa a religião no sentido de religamento, a comunhão de pensamento entre nós, os encarnados e os desencarnados, é justamente aquilo que vai fazer com que a gente possa estar acompanhado de quem possa nos auxiliar e não nos prejudicar. E vamos para o livro Seara dos Médiuns, na lição 23, para a gente poder pegar e estudar um pouquinho junto com Emmanuel os pontos que ele traz para a gente nessa leitura. Certo? Então vamos lá, vamos começar, né, ó, por esse parágrafo aqui. Olha, obsessor em sinonímia correta quer dizer aquele que importuna. O que a gente trouxe? Não, o que Emmanuel começa dessa forma? O título, o texto, na realidade, né, do título Obsessores. Porque eu posso ser influenciado positivamente. Eu não tenho necessariamente, mesmo sendo um espírito ainda imperfeito, passar a maior parte do meu dia sob a influência de espíritos menos evoluídos. Eu posso estar sob a proteção, sob a influência mais intensa do meu espírito protetor, dos espíritos familiares que me querem bem, né? Isso vai depender do meu estado. Então, é importante a gente entender isso daqui, ó. Sejam ocultas ou ostensivas, as influências espirituais podem ser benéficas quando nos induzem ao bem, ou buscam nos auxiliar, e perniciosas quando nos induzem ao mal ou buscam nos prejudicar. Essa frase é muito interessante, porque tem muita gente que pode, de repente, estar pensando assim: ah, mas eu não tenho mediunidade ostensiva. Eu não sou médium naquela forma de considerar que eu vou dar uma manifestação a um espírito. Vou servir como veículo de mensagem para um espírito desencarnado. Sim, mas Kardec nos alerta que todos somos médium. Por isso que, olha, sejam ocultas, sutis ou ostensivas, a gente está sempre influenciado por espíritos que podem querer o nosso bem ou não. Ou seja, essa influência pode ser benéfica ou perniciosa. E aí a gente vai enquadrar a influenciação espiritual perniciosa no caso das obsessões. Ou seja, as influências perniciosas são oriundas dos espíritos inferiores, espíritos levianos, adversários espirituais,
entidade que se comprazem com o mal, etc. Normalmente se manifestam sob a forma de obsessão. Então percebam que aqui a gente tem vários tipos de espíritos que, por estarem vinculados à tentativa de prejuízo ao espírito encarnado, vão ser classificados como obsessão. Mas percebam que, além daqueles adversários espirituais que eu posso trazer lá do passado, por erros que eu cometi, eu tenho também a influência de espíritos inferiores, levianos, que muitas vezes não têm um compromisso direto comigo, mas que se comprazem com o mal. Entidades que se comprazem com o mal são aqueles espíritos que se sentem satisfeitos de não estarem sozinhos na ação do mal. Ele precisa de cúmplices, ele precisa daqueles que fortaleçam a manutenção dele nessa condição. E ele não quer me prejudicar diretamente, mas ele quer se sentir acompanhado, ele não quer se sentir sozinho naquela proposta de se manter na condição ruim. Então, que a gente entenda que é a nós que vai não, depender o tipo de influência que a gente vai sofrer, seja ela benéfica ou perniciosa. Mas somente quando essa influência é perniciosa que a gente pode dar o nome de obsessão. Né? Às vezes a gente usa a palavra de maneira inadequada, né? Eu sou influenciado espiritualmente pelo meu anjo guardião, pelos espíritos protetores que me acompanham. Quando eu digo que eu estou sendo obsediado, eu estou determinando que uma classe de espírito inferior que ainda deseja que eu me mantenha, ou ele não consegue sair também da situação de inferioridade espiritual, e aí ele vai me influenciar para que ele possa ter essa companhia encarnada dentro da proposta que ele deseja. Mas Emmanuel continua o texto dizendo assim para a gente, ó. Vou passar mais um aqui. E aquele que importuna é quase sempre, alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. Olha o que a gente havia dito, né? Muitas vezes eu vivenciei com algumas pessoas, em encarnações anteriores, situações que não permitiram que nem eu, nem essas pessoas evoluíssem. Quando eles conseguem me acessar, eu estando encarnado e eles desencarnados, eles não desejam que eu saia daquela condição. Eles querem, igual eu falei, a companhia. Então, o que eles vão fazer? Eles vão me incentivar a atitudes que não permitam esse progresso, essa retificação necessária que Emmanuel coloca ali. Né? Ou seja, eles não querem ficar sozinhos na proposta. O Marcelo antes, olha, nos acompanhava nessas atitudes. Agora ele está querendo sair. Vamos deixar, não. Ele vai ter que continuar com a gente. Então, eles vão começar a aproveitar de brechas que eu vou dando no dia a dia, através de situações que me desequilibram, para poder me influenciar, né? Me incentivar a algo que não permita o meu progresso, a minha retificação. Porque, pessoal, o processo de transformação moral não acontece num passo de mágica. Para que eu faça com que um vício meu, né, vamos supor que eu tenha o mau hábito de ser fofoqueiro. Então, toda vez que eu vou falar da vida de alguém, né, para outra pessoa, sabe quando a gente se sente assim, até feliz de estar fazendo isso? A gente sente o espírito preenchido por estar fazendo isso? Não pense que a gente está sozinho. Não pense que aquele impulso ele não foi incentivado por espíritos que se encontram na mesma condição, com o mesmo tipo de vício moral.
Então, nós precisamos, toda vez que a gente perceber que esse tipo de vontade veio, mesmo que a gente já tenha iniciado, a gente pode falar com a pessoa que a gente está interagindo. Aqui, vamos ficar falando da pessoa, não? Vamos parar aqui, depois a gente fala de alguma outra coisa. Eu não vou continuar esse papo agora, não, tá? Eu tenho um compromisso, eu não vou poder continuar, não. Então, esse tipo de vigilância é a que é proposta por Paulo lá na carta aos Hebreus. Que a gente se perceba, muitas vezes, no erro, e num erro que já está no meio que no automático, para que a gente possa ir corrigindo. E aí, à medida que as minhas horas do dia vão se afastando desse tipo de mau hábito, e eu vou preenchendo elas com atitudes contrárias, vinculadas, né, ao bem, com certeza o meu espírito protetor vai se aproximar de mim e vai me intuir, vai me inspirar, vai me fortalecer para que eu me mantenha naquela condição de resistência ao erro. Agora, uma vez que eu alimento esses sentimentos ruins, eu estou permitindo que esses espíritos que não querem que eu passe por esse processo de retificação me influenciem e me mantenham naquele padrão. A tarefa não é fácil, a tarefa demorará, às vezes, encarnações, mas ela precisa começar. Esse processo de resistência, esse processo de cuidado, a gente precisa começar a produzir. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Olha que interessante, né? Ou seja, esse processo de interação, de relação entre o espírito desencarnado e eu, ele, na realidade, ele é que seria um processo obsessivo, ele é uma coisa que era de cumplicidade e que acabou se convertendo em adversário. Ou seja, esse adversário que surgiu, ele não foi sempre o meu adversário, pelo contrário. Né? O fato de eu ter mudado muitas vezes a minha forma de pensar faz com que aquilo que era alegria, que representa o vinho, se transforme em vinagre, se transforme em algo ruim. Né? Chico tem uma frase que ele diz que o ódio é o amor que adoeceu. Né? O sentimento de ódio é o amor que adoeceu, que se tornou doente. Eu não sei se ele pegou emprestado isso de alguém, mas cheguei a ver em textos dele essa informação. E aí, pessoal, a gente tem que entender essa relação, porque senão a gente fica sempre pensando que é um espírito que tem uma antipatia gratuita. É um espírito que produziu por nós uma antipatia do nada. E não, a gente tem esse vínculo em a maior parte das vezes, como Emmanuel nos alerta, por termos tido uma convivência no passado em que éramos companheiros dentro do processo de erro, de manutenção no erro. Se nós resolvemos agora mudar a nossa forma de agir, isso vai gerar uma crítica, mudou de lado, né? Eu fico imaginando o espírito falando, mudou de lado, agora acha que é santinho. E aí ele vai ficar esperando uma brecha para que ele possa nos influenciar. A gente só não pode esquecer que, do mesmo jeito que ele fica esperando uma brecha para nos influenciar na manutenção, né, da atitude errada, existem aqueles espíritos, né, que querem que a gente progrida. Olha, as influências benéficas se dão por iniciativa dos espíritos amigos e simpáticos, mentores espirituais do indivíduo, espíritos familiares. Ou seja, eu não posso esquecer dessa influência também. Porque senão fica parecendo que a minha encarnação, eu estou simplesmente entregue aos obsessores. Não, eu me entrego aos obsessores uma vez que eu me torno invigilante. Eu me entrego aos obsessores uma vez que eu permito que os maus hábitos ainda permaneçam com uma frequência maior na minha vida.
Da mesma maneira que quando eu me mantenho em prece, a prece é uma ferramenta fenomenal, né? Quando eu me mantenho em prece, quando eu me mantenho vigilante, quando eu estou vinculado a boas leituras, né? A bons livros, a bons filmes, a boas músicas, eu estou abrindo a possibilidade para que os meus espíritos protetores me auxiliem também no cumprimento das tarefas. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Olha como é que Emmanuel agora coloca para a gente o alerta de que aquele que pode parecer ser um inimigo, na realidade tem que ser visto como um irmão que ainda não entendeu o que eu já entendo. Um companheiro de vidas anteriores ou de projetos anteriores que ainda não conseguiu compreender que é preciso mudar, que é preciso largar o hábito equivocado, o hábito que nos afasta, né, das leis de Deus, para que a gente possa progredir. E aí a necessidade da paciência constante para a regeneração mútua de atitudes. A minha, eu tenho que ter paciência comigo mesmo. A partir do momento que eu me proponho a essa observância, a essa vigilância das minhas atitudes, eu vou falhar. Eu não posso me sentir com aquela culpa patológica que me arrasta um sentimento de remorso porque estou tendo dificuldade. Eu tenho que me manter sempre otimista de que amanhã eu vou conseguir resistir de uma maneira mais eficiente do que estou conseguindo fazer hoje. Essa paciência é tanto para com aquele que, de repente, está produzindo em mim esse incentivo ao mal, como comigo mesmo, que estou tendo dificuldades em lidar com os meus próprios sentimentos, abrindo margem para que ele possa me influenciar. Considerando desse modo que o presente continua o pretérito, encontramos obsessores reencarnados na existência mais íntima. Agora, Emmanuel está dizendo para a gente assim, cuidado, porque muitas vezes o obsessor está junto da gente, na nossa própria encarnação. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes, vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica. Aí Emmanuel agora começa a trazer para a gente que a gente não simplesmente vigie os nossos pensamentos em relação às influências espirituais dos desencarnados, mas que a gente vigie também a nossa postura perante as nossas dificuldades entre os encarnados. Que a gente entenda que toda aquela situação que muitas vezes aquele que se encontra ao meu lado, no mesmo lar, na mesma casa, ou no trabalho, que muitas vezes são esses espíritos a quem eu produzi um compromisso em situações do passado e que a misericórdia divina permite que a gente esteja encarnado juntos para que a gente possa tentar aparar as arestas de uma maneira mais eficiente, nos mantendo presos à carne, mas a gente tem que ter esse discernimento, que é muito difícil. A gente entender que aquele que nos produz uma certa antipatia, mesmo sendo do meu próprio núcleo familiar, do meu próprio núcleo social de convivência, é ali que está a minha prova, a necessidade que eu tenho de me manter resignado, vigilante, paciente. Ou seja, os nossos compromissos que podem vir a nos produzir desequilíbrios, no sentido de nós nos desarmonizarmos e sermos arrastados a comportamentos equivocados, podem estar desencarnados ou encarnados. A Gisele gosta de fazer uma frase que é: ninguém me irrita,
Eu é que sou irritável. Eu é que me permito irritar. Toda vez que alguém me produz uma reação negativa, é porque eu me permiti. Mais uma vez, eu estou aqui para dizer que não é fácil. Não é fácil estando encarnado, estando sobre as emoções que os hormônios, né, do nosso corpo produz, a gente não ser reativo negativamente. Não é fácil. Mas é um exercício necessário. Não. Ah, eu não consegui me segurar e eu tive uma reação negativa. Respira fundo, pensa numa próxima oportunidade de, vivenciando essa mesma situação, não ter uma reação tão negativa. Ou seja, a proposta é uma proposta de vigilância e de entendimento de que, se há uma relação de dificuldade de convivência, é preciso se entender que ela tem um propósito educativo também. E que bom que estamos a caminhos. Jesus não diz que a gente deve resolver os nossos problemas enquanto ainda estamos a caminho? Que bom que tivemos a oportunidade de estarmos encarnados para poder resolver. Porque quando é a relação de um desencarnado com um encarnado, é muito mais complicado, é muito mais difícil de se resolver. Eu sei que também não é fácil essa que Emmanuel relata agora nesse slide para a gente. E ele continua. Em algumas ocasiões, surgem para os outros na apresentação de santos, sendo para nós benemerentes verdugos. Isso é o que eu acho que muitas vezes irrita mais. Aquela pessoa que de repente está próximo de mim, igual eu falei, na casa espírita, dentro do meu lar, no meu ambiente de trabalho, e que não tem paciência nenhuma comigo, com os outros tem toda a paciência do mundo. E aí aquilo me incomoda de uma maneira que vai produzindo nele alimento para que ele continue tendo, inclusive, esse tipo de ação. Com os outros, como está escrito ali, apresentam-se como santos. E com a gente é irritação, é dificuldade de relacionamento. Não quer dizer que todos nós, pessoal, vivenciemos isso, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Não é isso, não. Mas toda vez que nós observarmos que isso pode estar acontecendo, ou que a gente observar com alguém muito querido isso acontece, tendo a oportunidade, sem ser invasivo, a gente pode levar esse ensinamento, a gente pode orientar. Né? Toda vez que a pessoa abre a possibilidade, ela nos chama a um conselho, a algum tipo de situação de dificuldade de convivência com alguém, é importante que a gente lembre disso. Olha, essa situação que você está vivenciando pode ser para você a grande oportunidade de evolução. Aí você vai muitas vezes ouvir assim, ó, você está dizendo isso porque não é com você. Você não tem noção do quanto que é difícil. Respeita a dor da pessoa, né? Sim, eu sei que é difícil. Eu só estou te dizendo que pelas coisas que estudo, que leio, há um alerta de que isso pode, caso você passe de maneira equilibrada por essa relação, que é uma relação tormentosa, que isso pode produzir para você grandes benefícios espirituais. E que se é com a gente, que a gente entenda isso também, né? É que essa situação é uma situação que precisa ser vista com muito carinho. Olha como é que Emmanuel continua ali, olha, sorriem e ajudam na presença de estranhos, e a sós conosco dilaceram e pisam, atendendo sem perceberem ao nosso burilamento. Tá vendo como é que é interessante? Ou seja, a pessoa, quando está na frente dos outros, ela demonstra até algum carinho, mas quando está sozinha, ela nos produz uma situação em que estejamos sendo oprimidos por ela.
Mas se eu entendo que essa situação que ele está me impondo é um processo de burilamento, de trabalho da minha própria imperfeição, eu consigo passar de forma mais resignada por tudo isso. Então, aqui, Emmanuel está dizendo, ó, mesmo que isso venha acontecer, mesmo que a situação daquele que está a caminho com você nessa encarnação seja uma situação em que ele te maltrate, enxergue isso como uma possibilidade de autocontrole, de equilíbrio. Não é que a gente tenha que se manter em relacionamentos abusivos, não, tá, pessoal? Não é essa a proposta. A proposta é que eu não me deixe maltratar, mas não revide aquela atitude com uma atitude violenta também, com uma atitude grosseira, com uma atitude... E essa atitude, muitas vezes, no campo até do pensamento. Que eu consiga trabalhar uma situação de dificuldade de convivência, não desejando para o outro, muitas vezes, aquele mal que ele me produziu. Porque esse processo é um processo que pode produzir para nós benefícios muito grandes. E Emmanuel continua então assim: e na mesma pauta surpreendemos desafetos desencarnados que nos compartilham a faixa mental, induzindo-os à criminalidade em que ainda persistem. Aí agora ele retoma, né? Ou seja, ele diz assim, olha, e aí entenda que todas essas situações que você vê de um indivíduo encarnado perseguindo o outro, tendo implicância e dificuldade de relacionamento, muitas vezes acontece sem que você tenha essa percepção tão clara em relação aos desencarnados. Muitas vezes eu me sinto oprimido, eu me sinto subjugado, eu me sinto, né, em situação de inferioridade, sem que nenhum outro encarnado me produza esse tipo de sensação. Por que isso acontece? Olha, nessa mesma pauta, a gente pode ter desencarnados que nos partilham a faixa mental e que nos induz à criminalidade em que ainda persistem. Por isso é importante que a gente entenda, né? A influência dos espíritos acontece em todos os planos. Desencarnado com encarnado, encarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado. Então, a gente precisa entender que a diferença é que quando nós não temos esse tipo de esclarecimento que a doutrina nos traz, quando a gente não tem, muitas vezes, uma possibilidade de uma identificação de que nós estamos saindo daquilo que nós somos normalmente e estamos piorando, estamos agravando a nossa condição, que isso pode ser um incentivo por parte de outros espíritos que desejam que a gente não, persista na criminalidade, no erro. E isso é algo muito sério. E aí a doutrina espírita vem trazer o grande benefício, né, de nos esclarecer que isso existe. É óbvio que em outras religiões, né, existem outras formas de ver essas perseguições espirituais. Então, eles vão dizer que é o demônio, que é o inimigo, que está querendo o seu prejuízo, quando, na realidade, nada mais é do que um desafeto, um espírito, assim como eu, mas que se encontra numa condição desencarnada. Né? Então, a doutrina espírita, ela nos traz o benefício de entender que não existe, num caso como esse, um ser superpoderoso. É um espírito, inclusive, muitas vezes inferior à minha condição evolutiva, mas que se encontra na possibilidade de aproveitar dos meus equívocos para me influenciar. Estreitam-nos a estrada a afeição de cúmplices do mal. Espreitam-nos a estrada a afeição de cúmplices do mal. Inconformados com o nosso anseio de reajuste, recompondo de 1000 modos diferentes as ciladas de sombras em que venhamos a cair, para reabsorver-lhes a ilusão ou a loucura. Então, a gente percebe aqui que muitas vezes a nossa tentativa de melhoria, a nossa busca pela melhoria,
em função de estarmos vinculados a ele por débitos do passado, gera um incômodo, e aí eles vão aproveitar de todas as nossas falhas, os nossos vacilos, para nos oferecer essas ciladas da sombra, que a gente caia de novo, para que a gente não progrida. Mas é importante que a gente entenda que, uma vez esclarecidos de que esse é o mecanismo, toda tentativa de resistência que a gente produza, mesmo que ela não seja tão eficiente, não vai ser deixado de lado como aquele esforço, como aquela vontade, com aquela tentativa de não cair no erro. Né? Muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, quando um obsessor se manifesta, ele se manifesta muitas vezes todo feliz, porque, apesar das tentativas, né, do outro de se manter livre dele, o outro sempre falha. E aí, o esclarecedor desse espírito, aquele que está conversando, a espiritualidade que o envolve, vai usar da tentativa, do esforço. Por que ele se esforça e você não faz o mínimo de esforço? Né? Ou seja, Deus está vendo de maneira positiva esse esforço dele. Você está se comprometendo pelo fato de não estar respeitando essa tentativa, esse esforço, essa busca por sair da situação. Você está se comprometendo ainda mais. Isso é dito aos espíritos obsessores por esclarecedores em reuniões mediúnicas. Então, nos mantermos na tentativa, mesmo que a gente perceba que está sendo difícil, não deve ser deixado de lado em hipótese alguma. A gente tem que se manter. Eu não consegui hoje, amanhã eu vou tentar de novo. Se eu não conseguir, depois de amanhã eu tento de novo. Mas eu tenho que me manter na busca pela liberdade, pela tentativa de manter esse irmão que está no erro sem conseguir me influenciar. Recebe, pois, os irmãos do desalinho moral de ontem com espírito de paz e de entendimento. Olha aí. Não se revolte. Entenda que o que ele está fazendo é por ignorância. É porque ele não consegue, assim como você já, ver uma saída. Ele não consegue ainda enxergar, muitas vezes, a possibilidade de fazer diferente, de deixar o mal de lado e começar a praticar o bem. Então, recebe esse que está ainda lá no desalinho moral com paz e entendimento. Acusá-lo seria o mesmo de alargar-lhes a ulceração com novos golpes. Ou seja, se manterem em atitude agressiva, porque ele está produzindo algum tipo de prejuízo, só vai fazer com que aquela ferida que você produziu nele, por isso ele está fazendo isso, ela aumente ainda mais. Crivá-los de reprimendas expressaria indução lamentável a que se desmereçam ainda mais. Se o que produz nele a situação é uma dificuldade de sair do erro, se ele pensa que esse espírito muitas vezes está numa situação depressiva, por isso ele não consegue deixar de praticar aquela indução ao mal. E aí, fazer com que ele se sinta ainda pior porque está nessa situação de erro, vai fazer com que ele se desmereça, se sinta ainda menor e entre num processo, muitas vezes, obsessivo, mais grave do que aquele em que ele já se encontra. Revidar-lhes a crueldade significaria comprometer-nos em culpas maiores, aquilo que eu falei. Toda vez que eu tento melhorar, né, mesmo que eu não consiga, né, eu, na realidade, estou me libertando daquela situação de compromisso que eu tenho com ele do passado. Agora, revidar de maneira cruel, de maneira agressiva, a todo esse tipo de erro, né? Lembrando que aqui a gente está falando tanto de desencarnado quanto de encarnado, é adquirir mais compromissos para encarnações que virão depois.
Condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, de vez que nos acompanham os passos atraídos pelas nossas imperfeições. Aceitar-lhes injúria e remoques, violência e desprezo, de ânimo sereno, silencioso e servindo. Ou seja, por mais que eles possam ainda se manter na atitude de agressividade, tenta manter a harmonia, equilíbrio, a paz. É essa a maneira com que você muitas vezes vai oferecer à espiritualidade maior a possibilidade de acessá-lo e tentar ajudá-lo de alguma forma. Né? Produzindo esse sentimento de harmonia, a espiritualidade se aproxima de você e ele está vinculado a você. Isso é uma forma de oferecer acesso a ele também a esses benefícios. Nem brasa de censura, nem fel de reprovação. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Endereça-lhes assim a boa palavra ou o bom pensamento, sempre que preciso, mas não lhes negue paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica ante o sol do futuro. Ou seja, eu não preciso nem comentar as palavras de Emmanuel, né? Emmanuel deixa muito claro de que nós também precisamos nos sentir responsáveis por esse irmão que se encontra ainda num processo de erro, tentando nos influenciar negativamente. E é trabalhando, é usando do amor, da paciência, né? Nos sacrificando no sentido de não revidarmos, é que a gente vai conseguir, tanto no plano visível quanto invisível, resgatá-los, resgatar a sua simpatia, mas não uma simpatia vinculada aos erros, mas uma simpatia vinculada àqueles tipos de virtudes que eu já consigo produzir. E dessa forma é que a gente consegue atingir os objetivos. Muito bem, meus irmãos. Era isso que Emmanuel tinha para nos dizer, para nos orientar, que a gente tem condição aqui de na nossa humilde interpretação, né, trazer para vocês na noite de hoje uma possibilidade de reflexão, né, sobre o nosso papel, o nosso compromisso mediante a todas, e isso é uma realidade, a influência que nós sofremos de espíritos encarnados e desencarnados no nosso processo evolutivo.